Deus pega aquele menino de 17 anos e fala assim: José, sabe o que significa o teu sonho, José? Vou te falar, você será governador do Egito, você vai livrar esse povo da fome, e através de você, o povo vai ter continuidade, você será levantado, será o maior de todos. Isso significa que um dia os seus irmãos virão sobre você, pedindo perdão, se ajoelharão sobre você, e você irá sustentá-lo, e não só os seus irmãos, mas como toda esta nação, e a nação do Egito. É lindo saber que eu não sou mais um na multidão. Eu nasci com um propósito estabelecido pelo Senhor. E é tão maravilhoso quando nós descobrimos isso, quando nós vivemos em prol disso, quando a nossa vida é voltada para o propósito do qual Deus nos trouxe nessa terra. A gente começa a viver de verdade, porque quando nós não vivemos sobre o nosso propósito, eu acredito que nós sobrevivemos. E você viveu uma vida para buscar talvez muitas realizações pessoais, profissionais, financeiras, e etc, e correr sempre atrás do dinheiro e sempre enriquecer. Esses dias eu vi um cara falando, muitas vezes o pobre é aquele que vive na beira de um lago pescando, e o rico, aquele que trabalha, se desgasta, viaja, se estressa, quase morre, quase infarta, para no final ficar no barco, na beira de um lago pescando. E a vida é um ciclo, porque as coisas muitas vezes não estão naquilo que a gente adquire ou naquilo que nós temos, mas a nossa essência de verdade está naquilo que nós somos. E Deus às vezes permite coisas acontecerem na nossa vida, processos difíceis acontecerem conosco, para que através desses processos a gente comece a conhecer a nós mesmos. E saber que às vezes aquilo que a gente estava tentando ser durante toda a vida era para agradar alguém, para mostrar para alguém que a gente consegue. Porque um dia alguém falou que eu iria ser pobre, que eu nunca iria conquistar nada na vida. Então eu trabalho para mostrar para aquela pessoa que eu vou ser alguém na vida. Ter um incentivo para conquistar algo é muito bom, mas esse não é o propósito final, porque quando você mostra para a pessoa que você conseguiu, no final que você mostrou, você chega em casa e pergunta: tá, e agora? Qual é a próxima pessoa que eu preciso mostrar alguma coisa? Então a gente descobre que nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Nós precisamos viver, na verdade, naquilo que Deus nos chamou para ser. E as coisas que a gente adquire durante a vida, elas são circunstâncias e resultados disso. E esses dias um jovem chegou para mim e me perguntou assim: pastor, o senhor gosta de falar muito sobre propósito? Então me diz, qual o meu propósito? Me explica. E eu olhei para ele achou que eu teria essa resposta pronta. Eu olhei para ele e falei: eu não sei. Então o senhor está pregando algo que o senhor não vive, que o senhor não sabe. Não, eu sei qual, na verdade, eu tenho vivido o meu. E quando você vive o seu propósito, você inspira as pessoas a viverem os delas também, mas nunca vou saber qual é o seu. Eu acredito que somente duas pessoas sabem: Deus, o Espírito Santo de Deus, Deus que colocou ele em você, e a segunda pessoa é você que está com ele aí dentro para viver. Então eu só te peço uma coisa: seja a segunda pessoa a acreditar que Deus colocou um propósito incrível dentro de você. Se você não é a primeira pessoa a acreditar, seja a segunda pelo menos, porque se você for a segunda, você sabe que tem um Deus que é a primeira pessoa que acredita em você, porque se Ele te deu vida, se Ele te deu oportunidade de estar aqui, é porque existe sim um propósito aí dentro para viver. Tá, mas qual o meu propósito? Eu não sei, porque Deus não nos fala diretamente, mas Deus nos conduz através de processos e circunstâncias. Amém? Você está aqui nessa noite? Eu creio nisso. Eu gosto muito de acompanhar, quando eu posso, a corrida de São Silvestre. Não sei se vocês aqui acompanham. Ela é uma corrida, um evento internacional, que acontece todo dia 31 de dezembro, na cidade de São Paulo. Mais de 20 mil pessoas inscritas na largada. Cerca de 15 quilômetros a serem percorridos. Na rua. Sobre sol, chuva, ventos contrários, subidas e etc. Mais de 20 mil pessoas largam e dão início. Lá tem pessoas brincando, fantasiadas, de todo tipo, só para dizer assim: só vim para participar, ou como diz o jovem, só vim pelo rolê. Só vim pelo rolê. E elas saem na largada. Só que poucos são aqueles que alcançam a chegada. Poucos que suportam a chegada. E a gente vê que na maioria das vezes a corrida de São Silvestre é incrível, porque
Nos últimos anos, até o último ano, o Andrew foi um homem de Uganda, que venceu São Silvestre dos homens, agora em 2022, só que dos outros anos, os quenianos, os etíopes, os africanos, na maioria das vezes ganham. Aí eu aprendo que, de verdade, o importante não é a arrancada, mas suportar o processo da corrida. Ok? Muitos largam na corrida da vida. Muitos arrancam e falam, agora eu vou fazer, agora minha pulseira até arrebentou aqui. Agora eu vou conseguir, agora vai. Esse ano vai ser o ano da conquista. Janeiro, agora eu vou me firmar com Deus. Vou largar o pecado, vou me firmar com Deus, vou colocar os meus propósitos, estabelecer os meus propósitos. Agora vai. E arrancam, e arrancar é muito bom, porque nós estamos com um gás novo, com um ânimo novo, com os projetos novos aqui, inscritos na nossa frente, e nós vamos. Só porque, de verdade, eu tenho aprendido que o importante não é a arrancada, mas é o suportar o processo da corrida. Você quer alcançar o seu propósito? Então suporta o seu processo. Suporta o processo. A lagarta, ela não precisa de um grande milagre para virar borboleta, ela precisa de um processo. Ela não precisa ficar esperando um milagre, vou sair do casulinho. Quando que vai vir o meu milagre? Agora eu vou virar uma borboleta. Ela precisa passar por um processo doloroso e difícil para se tornar uma borboleta. Você não precisa esperar um milagre cair do céu para Deus transformar a sua vida e você alcançar os seus sonhos. Mas você precisa, quando sair daqui, encarar os seus processos e não desistir de nenhum deles. E não desistir. Porque quando nós estamos aqui, estamos ouvindo uma palavra, às vezes estamos motivados. Mas quando vem a primeira dificuldade que nós enfrentamos, que parece ser tão grande, que parece que vai nos engolir, e talvez você está ouvindo eu pregar essa palavra nessa noite, e talvez você é o primeiro a estar pensando assim, pastor, você está falando isso porque não sabe do que eu estou passando, não sabe o tamanho das minhas lutas, não sabe o tamanho dos meus processos, da enfermidade que eu estou enfrentando, você não sabe o tamanho do meu problema, realmente, eu não sei qual é o tamanho do seu problema, meu irmão, e me desculpa a franqueza, nem quero saber, eu só sei de uma coisa, eu sei do tamanho do meu Deus, e eu sei que Ele é maior do que qualquer problema, eu sei que Ele é maior do que qualquer processo, e eu sei que com Ele você vai vencer, você vai conseguir chegar. Amém? Davi chega diante de um gigante. Todos ficaram com medo e não acreditaram. O gigante ficou esperando. A Bíblia diz que os filisteus ficaram esperando dias para que alguém viesse encará-lo. E Davi foi. Quando o gigante olha para aquele pequenino, menino, com uma funda e pedras na mão, ele deu risada. Seu pai está de brincadeira comigo. Isso é ridículo. Isso é ridículo, menino. Você é pequeno. Aí o menino fala para ele, tudo bem, não sou eu, mas é o Senhor dos Exércitos que você está enfrentando. Se, naquele momento, Deus abrisse a visão espiritual de Golias, eu imagino que ele viria um exército gigante de anjos atrás de Davi. Sabe aqueles anjos já bufando, só aqui esperando para matar o gigante, e já bufando, o gigante ia olhar aquilo ali, meu Deus, eu vou sair correndo. Mas ele não teve essa oportunidade, e infelizmente ele deu uma morrida, não é verdade? Ou felizmente para nós. Mas por que Davi venceu o gigante? Davi só venceu o gigante porque antes de encarar o gigante ele já havia vencido, porque ele já sabia do Deus que ele servia. Antes de nós chegarmos no nosso lugar de processo, antes de nós enfrentarmos qualquer problema que a gente passa, a gente entra no campo de batalha, sabendo que já somos mais que vencedores, por meio do qual daquele que nos amou. Então quando eu vou fazer qualquer coisa, eu não sou vencedor somente, eu sou mais do que vencedor. Sabe o que significa mais do que vencedor? É alguém que entra em campo, que já foi campeão antes de entrar em campo. Você entendeu? É um time que com rodadas de antecedência, ele já é campeão. Então só está entrando em campo para cumprir tabela, para chegar no final. Assim somos nós mais ou menos. Existe alguém que já venceu por nós naquela cruz e já conquistou por mim e por você. O meu papel é caminhar com Ele, andar por Ele, viver com Ele, encarar os processos e não desistir. Processos. Eu amo viver os processos. E eu aprendo que os processos não podem ser pulados. Etapas não podem ser puladas, elas precisam ser vividas. Etapas puladas são propósitos incompletos.
Processos pulados são propósitos incompletos. Viva, suporta, espera, confia, acredita. E não desista do seu processo. Por isso que eu falo para os jovens: pastor, por que a gente não faz algumas coisas que a gente já poderia fazer? Por que esperar pelo casamento? Por que esperar por algumas coisas? Porque é um processo que você precisa passar. Não pula eles. Não pensa que é brincadeira. Eu conheço muitos que depois que pularam, que não viveram os processos, depois que casam, existem buracos na frente deles tão difíceis a serem fechados porque pulou lá. Então não pula. Encara, espera. Tudo é uma etapa. Tudo é um momento. A faculdade de Deus, ela não é teórica, ela é prática. Deus nos pede para aprender sobre a sua palavra, guardar os seus mandamentos, mas viver todos os dias. A faculdade de Deus é assim, é vivida. Ela é todos os dias encarada. Eu fiquei olhando, pensando, por que os quenianos são os que mais vencem as corridas? E aí eu comecei a procurar sobre os treinamentos dos africanos e daqueles últimos homens que venceram as corridas de São Silvestre e de todo o processo que eles passam. E aí eu vi que os caras não é fácil o ano deles não, até chegar no dia da corrida. Eles treinam sobre ambientes sub-humanos, sol escaldante sobre a cabeça. Eles, para percorrerem 15 quilômetros, eles treinam 30, 40 quilômetros. Chuva. Muitas vezes, muitos deles começaram sem recursos, sem equipamentos necessários. Então eles sabem das dores que eles passam durante todo aquele tempo. Eles sabem dos processos difíceis que eles têm que passar para quando chegar lá e percorrer aquela corrida e chegar alcançar a faixa de chegada e alcançar o troféu, a medalha de primeiro lugar. Quando ele pega aquela medalha e coloca sobre o seu peito, na realidade ele já passou por aquela medalha, ele já conquistou lá no campo de treinamento. Todos os dias. Gente, assim são os processos. Não podemos pular, precisamos encarar. Às vezes nós pedimos para Deus assim: Deus, me torna mais forte. Aí Deus te dá lutas para você encarar. Oh Deus, eu achava que era diferente. Eu achava que o Senhor fosse me trazer um biotônico do céu, um whey espiritual para eu tomar e ficar forte. Não é assim que Deus faz, não. Me torna mais forte, Deus me dá mais lutas. Deus, me torna alguém mais paciente. Aí Ele coloca um monte de gente para tirar nossa paciência. Meu irmão, quer ficar paciente, quer se tornar paciente? Seja paciente. Encare pessoas que tiram sua paciência. Aí você pede para Deus te dar mais amor e ser uma pessoa mais amorosa. Amém, Senhor. Eu, quando ando no trânsito de Florianópolis, Senhor, eu aprendo que eu preciso ter mais amor. Ei, eis que vejo que o Senhor está falando com muita gente nessa noite. Na verdade, inclusive comigo. Tem uns irmãos que eles já saem de casa, às vezes, possesso. Cortam a sua frente no trânsito, te xingam. Porque palavrão de crente é diferente, né? Às vezes a gente xingar, a gente fala: seu gadareno, seu filho de Jezabel, cortou a minha frente. Né? E temos que ter paciência, né? A gente pede para Deus mais amor, e Deus vai colocar de verdade pessoas na nossa frente que precisam ser amadas por nós. Porque só se tem o amor quando você aprende a amar alguém. Aí a gente pede para Deus: Deus, então faz o seguinte, me ajuda a alcançar o meu propósito, Senhor. Aí Deus te dá processos para você viver todos os dias da sua vida. Amém? José. Eu falei tanto aqui que eu não consigo mais nem falar de José. Meu tempo está quase acabando já. Mas José de verdade é uma das histórias mais incríveis da palavra de Deus. Um menino, um jovem, que teve um sonho, teve sonhos, que Deus iria torná-lo grande, Deus iria usá-lo. Ele teve sonhos, e a Bíblia diz que ele contou o seu sonho aos seus irmãos, e quando ele fala para os seus irmãos, imagina, 11 irmãos, 10 irmãos na verdade, ele fala assim: ei meus irmãos, mais velho que eles, ele era o mais novo, eu tive sonhos que eram feixes que se curvavam ao feixe maior, tipo, vocês vão todos se curvar perante mim. Meu irmão, quem tem irmão aqui, fala isso por irmão mais velho, sabe que vai apanhar, não adianta.
vai dar ruim. Quem conviveu com irmãos sabe que irmãos mede a Coca-Cola no copo para ver quem está tomando mais. Ele pega uma régua do lado assim, diz, a sua tem 1 milímetro a mais que a minha. Não pode. Irmãos, não é fácil. É ou não é verdade? Eu cresci com irmãos, eu sei como é que é isso. Eu na padaria comprar o pão doce, eu bem esganado, eu chegava em casa, eu já pegava o maior pão, botava no meu prato. O maior bife, botava no meu prato. Quando eu tinha o bife, né? Não era sempre que tinha um bife. Então a gente sabe que conviver com irmãos não é muito fácil, é um processo difícil. Ele falava, ele incitava a ira dos irmãos quando ele falava. Mas tudo isso fazia parte do seu processo. E aí ele conta outro sonho, que o sol e a lua, representando seus pais, as estrelas curvavam-se perante, enfim. Então a gente sabe, vocês sabem, eu não vou discorrer muito da história de José, porque você já conhece, sabe do que aconteceu com ele. Os irmãos levam ele, jogam ele no buraco, depois vendem aos mercadores midianitas, os ismaelitas, que levam José para o Egito. José vai para a casa de Potifar, lá a mulher de Potifar, a maluca, vai para cima dele, tenta tentar José, aí José foge dela, e quando ele foge dela, ela pega um pedaço de roupa, diz que José tentou vir para cima dela, e não era nada verdade, aí injustamente José é jogado na prisão, fica um tempo na prisão, deixam José mofando, aí um dia o copeiro e o padeiro do rei, ele interpreta o sonho, vai para Faraó, e lá o que acontece com ele? Tem um menino lá que interpreta sonhos, e José vai, interpreta o sonho de Faraó. Enfim, tão rápido, e aí José se tornou governador do Egito. Nossa, pastor, que bênção, o senhor contando assim, foi tão legal, porque Deus deu um sonho para aquele menino de 17 anos, e com até máximo 30 anos de idade, ele já estava no topo. A Bíblia diz que ele era, depois de Faraó, o maior de todos, ele era sábio, conhecedor. José era top, era o cara. Que bênção, amém. Encerramos a nossa palavra. Que bom se fosse assim. As pessoas, quando veem os nossos resultados, não veem as nossas sementes. Muita gente olha para você e julgam os seus resultados, mas são poucos aqueles que estão do seu lado na hora das sementes serem lançadas. Porque em dia de tempestade, tem pouca gente com você, mas dia de sol a praia está cheia. Então eu tomo muito cuidado com isso. Mas ele se tornou governador. Mas imagina Deus falar para José, ele não sabia nada do sonho dele. Eu fico imaginando José falando assim, mas o que significa isso, Senhor? Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Eu estou aqui, meu pai fez essa capa colorida para mim, tão bonita, melhor do que todos os meus irmãos. Eu sou mimado pelo meu pai, eu sou aqui, sabe, eu tenho tantos requisitos do meu pai, eu sou o cara, eu sou um menino bom. E o Senhor me deu um sonho, e é coisa grande. Eu recebi uma palavra, uma profecia, que Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Então, é grande. Então eu aprendo que entre a promessa e o cumprimento, existe um cumprimento. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um cumprimento. Quantos estão aqui, quantos de nós, eu já recebi promessas de Deus, homens de Deus que profetizaram algo sobre a minha vida. Então eu saí daqui, fui para casa falando assim, não precisa fazer mais nada, vou cruzar meus braços, vou ficar dormindo, porque Deus já falou que vai fazer na minha vida. Então está pronto, já está pronto. Deus só manda, Senhor, que eu estou preparado. Aí tinha 2 anjos do meu lado fazendo assim, sabe de nada, inocente. Filho, vai passar por algumas coisinhas aí na sua vida, né? Mas que irão prepará-lo. Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o meu processo, Senhor? José pergunta. Aí Deus pega aquele menino de 17 anos e coloca na sua faculdade. Lá ele foi graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado, PhD, tudo durante o processo. Porque você imagina Deus pegar aquele menino mimado pelo pai, que tinha a roupinha mais bonita, que chegava em casa, falava tudo podre dos irmãos para o pai. Pai, eu vou te contar, Rubem fez isso, o outro fez aquilo, contava tudo. Os irmãos ficavam com raiva, porque o irmão mais novo que conta os podres dos irmãos mais velhos para o pai, apanha dos irmãos depois. A pior coisa que tem é o irmão chamado X9, cagueta, né? Ele apanha, ele é amarrado no poste depois, os irmãos maltratam ele. Eu sei que você já fez isso com seu irmão mais novo. Esses dias eu vi uma foto na internet de um menino, estava colado na parede com fita tape, com durex. Os irmãos colaram ele lá. Era terrível.
Ele chegar, Senhor, faz o seguinte, então já me coloca. Deus pega aquele menino de 17 anos e fala assim: José, sabe o que significa o teu sonho, José? Vou te falar, você será governador do Egito, você vai livrar esse povo da fome, e através de você, o povo vai ter continuidade, você será levantado, será o maior de todos. Isso significa que um dia os seus irmãos virão sobre você, pedindo perdão, se ajoelharão sobre você, e você irá sustentá-lo, e não só os seus irmãos, mas como toda esta nação, e a nação do Egito. Aí José falou assim: eu?